Quem nunca olhou para cima viu aquele avião enorme e pensou: como é que uma coisa desse tamanho consegue voar com tanta segurança? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar o processo simplesmente monumental por trás da criação dessas máquinas voadoras incríveis. Então vamos lá. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o tamanho do desafio. Depois, vê como a fábrica é montada, quais materiais são usados, como tudo é unido com precisão e, claro, como a segurança é garantida. E para fechar, damos uma espiada no futuro. Preparados? Para começar, vamos botar na mesa o problema central que os engenheiros encaram. É uma pergunta que, vamos combinar, fascina todo mundo desde que o primeiro avião saiu do chão. Uma imagem como essa, né, ela ajuda a gente a ter uma noção real do que estamos falando. Isso não é só um veículo grande, é praticamente uma cidade voadora. Um sistema super complexo onde milhões de peças precisam funcionar em harmonia, sem falhas. E aqui está o grande paradoxo, o verdadeiro quebra-cabeça da engenharia aeroespacial. A máquina precisa ser forte o bastante para aguentar forças extremas lá em cima, mas, ao mesmo tempo, leve o suficiente para conseguir sair do chão. Então, como é que se resolve essa equação? É o que vamos descobrir. A primeira parte da resposta para esse desafio todo começa num lugar até que bem óbvio: o chão de fábrica. O jeito como a produção é organizada já é por si só uma peça fundamental dessa solução. Pensa assim: se o avião é gigante demais para se mover numa linha de montagem, a linha de montagem que se move ao redor dele. Essa é a ideia do layout de posição fixa. É o padrão da indústria para montar esses gigantes todos. E o interessante aqui é ver os dois lados da moeda. Por um lado, é ótimo, o acesso ao avião é total, dá para terceirizar partes enormes da construção. Mas, por outro, a logística é um pesadelo. O custo de mover peças gigantes é altíssimo e, claro, não dá para produzir em massa. É um processo bem mais lento. O processo completo tem dezenas, talvez centenas de etapas, mas dá para a gente resumir em 4 grandes momentos. Primeiro, a pele do avião é moldada. Depois, as grandes seções da fuselagem são montadas. Aí vem a montagem final, quando tudo se junta. E por último, mas não menos importante, uma bateria de testes rigorosos para garantir que tudo está perfeito. Ok, a fábrica está organizada, mas do que exatamente é feito um avião? E isso nos leva direto para a segunda peça do nosso quebra-cabeça: os materiais. E olha, um material não vai parar num avião por acaso, não. Ele precisa ser um verdadeiro supermaterial. Tem que ter uma combinação mágica de ser leve, forte, resistente à corrosão e flexível para aguentar as condições extremas de altitude, temperatura e pressão. Nessa história, os dois grandes protagonistas são as ligas de alumínio e as de titânio. O alumínio está na maior parte do avião, porque é super leve. Mas naquelas partes que precisam de uma resistência absurda e aguentar muito calor, tipo nos motores ou em suportes estruturais, aí entra o titânio, que é bem mais forte e resistente. E aqui dá para ver direitinho onde esses materiais são aplicados. Não é um tipo só de alumínio, sabe? São ligas diferentes, cada uma pensada para uma área específica, como a fuselagem ou as asas, otimizando essa balança entre peso e resistência. É tudo muito estratégico. Beleza, já temos os materiais, mas um avião é feito de milhões de peças. A pergunta agora é: como tudo isso é unido de um jeito que a estrutura se torne uma coisa só, sólida e impecável? E aqui está o pulo do gato. A gente está vendo uma mudança enorme. Durante décadas, avião era sinônimo de rebite. Hoje, a soldagem de alta tecnologia está tomando conta. E por quê? Simples. Eliminar o peso de milhares de rebites pode deixar uma seção da fuselagem até 15% mais leve. O resultado é um avião mais leve, mais forte e que gasta menos combustível. Isso nos leva à questão talvez mais importante de todas. Depois de construir essa estrutura inteira, como é que se tem certeza, mas certeza absoluta, de que ela é segura? A resposta para isso são os testes não destrutivos, ou NDT. É como se o avião passasse por um check-up médico completo, com raio-x, ultrassom. São métodos que permitem aos inspetores olhar por dentro do metal e achar falhas que seriam impossíveis de ver a olho nu. E o melhor, sem danificar a peça. Um dos métodos mais poderosos é a radiografia. Funciona exatamente como um raio-x no hospital que mostra um osso quebrado. Na indústria, a radiografia consegue detectar defeitos lá no coração da peça de metal, como uma bolha de ar ou uma microfissura. Outra técnica super importante é o ultrassom. Basicamente, ele manda ondas de som através do material.
Medindo como essas ondas voltam, os inspetores conseguem saber a espessura exata da pele do avião e ter certeza de que não tem nenhuma separação entre as camadas. E para aquelas peças super críticas, como parafusos e componentes do motor, eles usam a inspeção por partículas magnéticas. Ela cria um campo magnético que, de forma bem simplificada, faz com que qualquer rachadura na superfície, por menor que seja, fique visível. É incrível. E claro, nem toda solda precisa do mesmo nível de inspeção. Elas são classificadas pela criticidade. Uma solda classe A, por exemplo, é aquela que, se falhar, a consequência é catastrófica. Então ela passa pela inspeção mais rigorosa que existe, com radiografia e outros testes super detalhados. E na hora de aprovar ou não uma peça, não tem conversa. Para defeitos perigosos, como rachaduras, a tolerância é zero. Zero. Nenhuma é permitida. Esse é o padrão de segurança que permite que a gente voe com tranquilidade. Muito bem, já vimos como é hoje. Mas e o futuro? Para onde toda essa tecnologia está indo? Vamos dar uma olhada no que vem por aí. Essa citação do material de pesquisa resume tudo perfeitamente. A substituição dos rebites pela solda não é só uma modinha, é uma realidade que já está tornando os aviões mais leves, mais fortes e mais rápidos de construir. E isso impacta tudo, do preço da passagem até o meio ambiente. E isso tudo deixa uma reflexão, né? A inovação na fabricação tornou os voos de hoje possíveis. Agora, com materiais cada vez mais inteligentes e com a robótica avançando na linha de montagem, o que será que vem por aí? Qual será a próxima grande revolução nas viagens aéreas? Uma coisa certa, a engenharia não para.